Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para falar sobre um tema muito interessante que tem gerado muitas dúvidas, principalmente após a reforma da Previdência, após a emenda constitucional 103/2019, né? Principalmente para quem estava aí próximo de se aposentar. E assim, eu tenho recebido algumas perguntas em relação a regras de transição. Tem muitos segurados que ouviram falar no jornal, leram em alguma notícia, mas eles não sabem exatamente o que significa isso, o que é regra de transição, qual é a melhor regra que eu iria me encaixar na hora da aposentadoria. Então, assim, eu decidi gravar aqui uma série de vídeos, a começar por este, em que eu vou explicar um pouco a respeito dessas regras de transição para que você possa entender melhor. Então, o porquê dessas regras de transição? Para que essas regras de transição são criadas? Pessoal, as regras de transição elas são criadas para que haja um menor impacto negativo para o segurado, porque o segurado, até o ano passado, ele vinha seguindo o rumo de uma lei. Quando veio a reforma da Previdência, mudando aí as regras e em alguns casos mudou drasticamente a vida do segurado. Então, esse período de transição é justamente para que o segurado possa ir se adaptando. Então, por isso foram criadas essas regras de transição. Então, assim, com a emenda constitucional 103 de 2019, foram criadas aí 5 regras de transição para o segurado. Para o trabalhador comum, né, do regime geral de previdência social. E aí a primeira regra de transição que nós iremos tratar aqui é sobre o sistema de pontuação. Então, como é que funciona esse sistema de pontuação criado aí pela reforma da Previdência? Bom, pessoal, esse sistema de pontuação é o seguinte: a emenda constitucional 103/2019, lá no artigo 15, ela trata sobre essa regra de transição e é o seguinte: o segurado ele precisa ter, no caso, homem e mulher. No caso da mulher, ela precisa ter 30 anos de tempo de contribuição. Esse é um dos requisitos para a mulher. No caso do homem, o homem precisa ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. E aí o próximo requisito é que, somado esse tempo de contribuição com a idade, tinha que alcançar ano passado 86 para a mulher, 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Então, se a mulher tinha 30 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade, somado aí 30 mais 56 dá 86. Então, essa mulher entra na regra de transição ano passado, né? E como era no caso do homem? O homem tinha 35 anos de tempo de contribuição e tinha 61 anos de idade. 35 mais 61, 96 pontos. Então, esse homem também iria se encaixar aí nessa regra de transição, certo? A partir desse ano, né, de janeiro de 2020, a pontuação que era 86, 96 passou a ser 87, 97. A cada ano vai aumentando mais um ano, mais um ponto. No próximo ano, no ano de 2021, a pontuação será 88 para a mulher, 98 para o homem. E assim, até chegar, no caso da mulher, ao limite de 100 pontos, que isso vai acontecer no ano de 2033, que vai acabar essa regra de transição. E no caso do homem, o limite é de 105 pontos, que vai acontecer no ano de 2028. Então, quando é que essa regra é boa? No caso do homem, por exemplo, ano passado, que a regra era 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Então, por exemplo, o homem tinha 40 anos de tempo de contribuição, ele iria se aposentar com que idade? No mínimo, com 56 anos, porque 40 mais 56 dá 96.
Então, nesse caso, essa regra seria benéfica para ele no sentido de que ele iria conseguir se aposentar mais cedo, né, com 56 anos de idade. Então, pessoal, a regra de transição de aposentadoria, no caso aqui desse sistema de pontuação, é isso. Você vai juntar a sua idade, que para a mulher precisa ser o mínimo de 30 anos de tempo de contribuição, e o homem 35, mais a sua idade. E aí, ano passado, precisaria ter 86 no caso da mulher, 96 no caso do homem. Esse ano, 87 no caso da mulher, 97 no caso do homem. E a cada ano você vai aumentando um ponto, tá certo? Essa foi a dica de hoje e até o próximo vídeo.